10 países e três coisas saltaram à vista. Em primeiro lugar, a água e saneamento já estão presentes na maior parte dos planos climáticos. 81% de vós disseram que estão totalmente operacionalmente incluídos. Portanto, a fundação está lá. O que falta é a distância de integração. Os serviços estão a receber atenção, mas não de forma consistente. O maior grupo disse que os serviços resilientes são apenas parcialmente resolvidos nos planos nacionais e um em cada três é que disseram que estavam bem encaminhados. Portanto, estes serviços para pessoas têm de melhorar. Em terceiro lugar, o género e a inclusão são a área mais fraca. Só 5 de 27 respostas disseram que estavam totalmente integrados e mais de metade disseram que não sabiam ou não tinham certeza. O slide anterior, por favor. Então, o tema do género vai ser falado mais à frente também, mas agora vamos para o próximo slide e vamos ver algumas das conclusões e deixava que podemos retirar do exercício. As prioridades de adaptação relacionadas com a água já estão presentes na maioria dos planos nacionais. Os países estão a adaptar para a infraestrutura, mas a implementação está incompleta. A segurança hídrica, juntamente com a gestão de águas residuais, infraestruturas resilientes, continuam a principal prioridade. O género e a inclusão representam a maior lacuna política e os países querem uma implementação prática no solo e no reconhecimento. Isto veio da Bolívia, Costa Rica e Guatemala. Portanto, muito obrigado por partilharem isso. Portanto, é este o ponto da situação. Hoje tem a ver com, a partir desse entendimento para a ação, vamos começar com uma definição partilhada do que é que os serviços SWA resilientes são e compor isto na prática. Portanto, vou falar depois um pouco no género e depois vamos ver as iniciativas do chefe de Estado e o que resultou da reunião COP. E vamos falar um pouco de finanças, onde está o dinheiro e os passos práticos para aceder a isto. Como disse ontem, vão participar noutra reunião e desta vez sobre o financiamento climático do vosso país. Mas o objetivo é, até ao final do dia, é saírem daqui com uma sensação mais clara como tornam isto em financiamento e serviços resilientes em casa. Portanto, vamos para o colega que é a conselheiro sénior do clima. Tem a palavra. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar com todos vós. Estou a falar do secretariado da SWA, o Saneamento e Água para Todos. E como a minha colega estava agora a dizer, oferecemos serviços de aconselhamento em relação aos serviços às alterações climáticas. Como a Anjani estava a dizer, a sessão de hoje vai ser multifocada nas ferramentas e iniciativas que ajudam-nos a implementar e fornecer resultados sobre estes acordos globais e enquadramentos que falámos ontem. Entre estas, fizemos muita referência em relação ao enquadramento da UAE e vamos ver este objetivo que é tão importante para trabalhar para a resiliência climática, água e recursos hídricos e também saneamento. Portanto, hoje vou partilhar convosco este contributo que tem a ver com saneamento e água para todos e os nossos parceiros já trabalham nisto há muitos anos para apoiar esta transição entre políticas globais e o acordo e também facilitar a implementação. Próximo slide, por favor. Portanto, este quadro e ontem fizemos uma primeira abordagem para ver este documento. Há o enquadramento para definição e resposta. Tem isto aqui no ecrã. Foram mais de 2 anos de consultas lideradas pela equipa na tarefa
e com a equipa de ação climática e reúne todas as perspectivas dos governos e parceiros para desenvolvimento, empresas, agências de investigação também, as organizações da sociedade civil e também peritos e especialistas em água, saneamento e clima. Houve uma primeira edição lançada há 2 anos e já melhoramos isto tudo e em relação ao feedback que recebemos e ampliamos isto porque para além da definição haverá um raciocínio para água e saneamento e vou falar disto daqui um bocadinho. Ora bem, neste momento o que eu gostaria de fazer é partir aqui o início do programa com uma pergunta. O que é que significa quando nos referimos a sistema de fornecimento de água resiliente ao clima e serviços de saneamento resilientes? Portanto, e nós levantamos esta pergunta, fizemos esta pergunta a 27 governos e peritos a trabalhar com água e saneamento e poderíamos obter 20 respostas diferentes. Isto é uma coisa que nós consideramos uma questão, porque é de facto um problema. E a partir do momento que temos este acordo global, portanto, evidentemente que temos de trabalhar de uma forma muito mais coordenada. Portanto, desde o momento em que este acordo global e objetivo foi alcançado em dezembro de 2023, temos estado a trabalhar para buscar um acordo e uma definição partilhada que todos nós poderemos utilizar. Portanto, o objetivo deste trabalho é prático, no final de contas, que é ter uma linguagem comum partilhada entre todos para termos apoio ao apresentar esta linguagem em políticas e no que toca à procura de financiamento e seguindo ou monitorizando as nossas iniciativas. Próximo slide, por favor. Portanto, a definição em si é de forma intencional ambiciosa e reconhece que os serviços que são resilientes ao clima deveriam ser capazes de antecipar e responder e lidar com impactos, deveriam ser capazes de recuperar e também ajustar-se ou adaptar-se e deveriam ser capazes, tanto quanto possível, de transformar o sistema em que estão imbuídos. Portanto, como estava a dizer, o aspecto mais importante desta definição poderá ser que a resiliência não é tratada em silos ou de forma separada das ODS, mas é um mecanismo que tem como objetivo tornar estes esforços reunirem-se, portanto, um progresso sustentado para um acesso universal e equitativo. Serviços que têm de ser geridos de forma segura, mas também temos de dar atenção às populações mais expostas e vulneráveis às alterações climáticas. Próximo slide, por favor. No documento que os meus colegas vão partilhar no chat, isto está disponível em 4 línguas diferentes, espanhol, português, inglês e francês. Vão ver diferentes princípios orientando o desenvolvimento desta definição. E a forma mais simples de resumir isto é que a definição tem como objetivo ser universal para ser aplicada em vários países e geografias, mas também ter uma definição que poderá ser suficientemente flexível para ajustar-se e adaptar-se a realidades locais. Nós sabemos que não há um único caminho para a resiliência climática e, como explicamos ontem, a análise de risco é uma que nos vai dar essas pistas sobre como adaptar o que poderá acontecer num estado insular pequeno, poderá ser muito diferente numa região que está mais exposta a secas ou uma zona urbana de crescimento rápido. Próximo slide, por favor. Este slide, estamos agora a sair da definição por si e entrar numa nova dimensão, que é a implementação. Portanto, temos de dar muita atenção a isto.
E se calhar esta slide, Hemos será um dos mais importantes que estamos a partilhar, implementación. dada Y a abordagem da uno de nossa los sessão mensajes hoje, más ou contundentes seja, a que implementação. surge durante E estos uma das mensagens mais visitas robustas es que la infraestructura impactantes que resiliente emergiram ao por longo sí dos sola últimos anos nestas no da lugar a consultas é clasificación que resiliente. a Es decir, infraestrutura resiliente por si focalizamos en só não infraestructuras más abre caminho eficientes. para recursos No resilientes, tanto porque ou permita seja, focamos-nos procesos apenas na pues, de infraestrutura, não é o resiliencia en suficiente. ocasiones, pero sí Portanto, la gobernanza y as estações coordinación de estas instituciones de con tratamento de sus águas ecosistemas residuais se é degradan insuficiente, o las ou comunidades se que os prestan recursos ecossistemas en el estiverem management, degradados, ou se as la comunidades já forem resiliencia excluídas sigue limitada. de Y es por processos de eso tomada de que el decisão, objetivo que então a proponemos en resiliência este continuará a ser debate limitada. que estamos É, presentando é isto que nós son propomos cinco através deste dimensiones que enquadramento que son estamos a apresentar. claramente interdependientes, ¿verdad? São cinco Primero dimensões tenemos las diferentes que estão autoridades del claramente servicio, ¿no? interdependentes. Em primeiro lugar, Ministerios, temos autoridades reguladores, de serviço, ou locales, seja, responsables de planificación. ministérios, órgãos reguladores, Segundo, tenemos los governos proveedores, locais responsáveis por operadores y planeamento. otros A actores seguir, presentes en el temos conjunto del prestadores de desarrollo y serviços, prestación del servicio. temos os serviços Tercero, públicos, tenemos a los operadores usuarios del privados, servicio en general, que são porque el responsáveis servicio por depende en última instancia fornecer estes de personas, serviços e ¿verdad? depois De su temos os comportamiento y de utilizadores su e sociedade, responsabilidad. porque isto Y depende dos luego indivíduos, dos tenemos seus dos dimensiones comportamentos e físicas, que son responsabilização. los E ecosistemas depois relacionados con as el agua, duas que dimensões proporcionan físicas, la base de ou seja, os recursos de la ecossistemas relacionados prestación com a de nuestros água, servicios, servicios que prestamos que é a diariamente. base Y para os después tenemos la recursos dos infraestructura, quais os que nossos permite la serviços realización de dependem, que é aquilo que servicios. estamos a Entonces, debater. E una vez depois temos a más, el mensaje infraestrutura que clave es permite que los a entrega servicios de agua destes y serviços. saneamiento Portanto, a resilientes al mensagem-chave clima aqui, mais uma limitan vez, solo é a que la serviços de água e infraestructura. saneamento resilientes ao clima não ¿Podemos estão decirlo limitados apenas à y decirlo infraestrutura. más instante? Ah, continuaré entonces. Bien, perdón. Ora bem, vamos continuar. La siguiente diapositiva, por favor. Próximo slide, por favor. Aquí les presentamos también una parte fundamental de Então, este documento que aqui, estamos presentando, isto é um aspecto que es un fundamental menú deste práctico documento de que opciones de partilhamos adaptación convosco, tem a temporal ver que com están um menu estructuradas prático em a nivel termos de nacional opções de y otra a adaptação, e como nivel podem ver, subnacional está y local. estruturado a nível nacional e depois A a nivel níveis nacional, ejemplos subnacionais e incluyen, locais. y verán A que los nível ejemplos todos los nacional, tenemos alguns dos disponibles exemplos en nuestro incluem, podem explicación ver que para fazemos los dos isto niveles, nestas nacional 5 y local. dimensões que A explicamos nivel nacional, para ambos os ejemplos níveis incluyen temas nacional, de seguridad subnacional climática e y local. políticas A nível y de nacional, regulación, isto integra e establecimiento de inclui estrategias de a financiación, integração de políticas de reconocimiento resiliência de climática mecanismos e de regulamentos, coordinación y también desarrollo de estrategias de estratégias servicio de resiliencia al e clima. o fortalecimento de Para mecanismos de proveedores de servicio, financiamento opciones e también também incluyen la implementación de la normas continuidad de resilientes ao servicios clima. y sistemas de gestión Isto também inclui a adaptada y continuidade de mecanismos de serviços, preparación ante emergencias. En a infraestructura, las preparação acciones a da nivel gestão nacional, adaptativa e também incorporar el mecanismos de riesgo preparação. climático en Isto el são os desarrollo de serviços em termos de estándares de diseño infraestrutura, o ações nacionais proveer que soluciones de incorporam o infraestructuras risco de bajas climático, o emisiones. Es desenvolvimento decir, de vemos normas que los servicios que climáticas han para contribuido en promover el soluções descenso através de de infraestrutura com baixas en emissões. ecosistemas incluyen, por Fazemos ejemplo, isto com la serviços electrificación de onde recursos queremos que hídricos, contribuam para a mitigação das fotovoltaicos, la alterações protección de climáticas, costas que y incluem, soluciones por externas a exemplo, desastres de la naturaleza. a gestão Tercero, integrada de nuestro recursos marco teórico hídricos. É isso que comprende vamos desde mencionar mais a todo con enfrentar, detalle e a água partilhada de e resiliencia soluções que baseadas na podemos natureza. ver A nível por ejemplo, local, dentro deste a nivel quadro, podem ver global, que esto isto no es é tan adaptado. global, Isto é, centramos obviamente, apenas um en áreas resumo. A como nível los no sistemas de local, alerta temprana, ainda é mais prático. emergencias, Aqui entramos infraestructuras nos vulnerables sistemas de alerta precoce, y ya acabaré a pensar con la nas siguiente contingências, diapositiva, estruturas que es muy técnica, modulares, etc. pero E agora confirma vamos para o próximo el por qué slide. creemos que este trabajo Ora bem, realmente se importa, ¿verdad? me Y resulta permitirem, que eu aquí quero estamos concluir em como debatiendo y porque é que hablando nós sobre acreditamos que este planes trabalho nacionales de importa e adaptación, muito. Ao longo las dos últimos resoluciones dias temos nacionales debatido e a falar y los sobre os indicadores de planos de adaptación, adaptação ¿verdad? Y nacional las e prácticas as que nos proponemos. contribuições e indicadores Todos de estos adaptação. procesos E, claro, estamos a requieren falar una de política común, financiamento climático. como E realmente todos estes un processos sistema de precisam saneamiento que sea resiliente al do clima. entendimento Por eso creemos partilhado sobre como que a este água, o trabajo fornecimento
desmatamento e saneamento pode ser resiliente ao clima. É para isto que temos trabalhado e fizemos todos os esforços para tornar esta definição possível. O quadro que apresentamos em termos de implementação é visto como apoiar a implementação, a entrega e desenvolvimento deste objetivo do quadro de resiliência global que vimos ontem. Uma perspectiva adicional é que nós queremos que vos poderá ajudar a ver mais pormenores, é que este menu de opções também vos pode ajudar a promover a criação ou orientação de diferentes debates entre vários parceiros para abrir caminho para o desenvolvimento das propostas de financiamento climático. Portanto, a definição é bastante simples, que é ir deste acordo global que partilhamos ontem para a prática nos territórios e acelerar os processos para o fornecimento de água e saneamento que poderá ser resiliente. E com isso passo a palavra à colega Anjani, que falará connosco sobre como trabalhar em torno das ferramentas para a integração do género. Anjani, muito obrigada. Próximo slide, por favor. Então, nós incluímos o debate no género porque os resultados demonstram que o género ainda é a parte menos integrada e de forma consistente nos planos. Quase metade disseram que apenas estava parcialmente resolvido ou quase nada, mas por outro lado vemos algum progresso a nível global. Ora bem, temos de levar este progresso a nível nacional, onde há muito trabalho a fazer. Bem, no COP30 em Belém, vimos uma coisa apontando no mesmo caminho. O primeiro é o Plano de Ação de Género de Belém, adotado pelos governos e que tem a vigência de 9 anos, de 2026 a 2034. O plano contempla 27 atividades em 5 áreas prioritárias e pela primeira vez a capacitação do trabalho, a saúde e violência contra mulheres e meninas. Pela primeira vez significa o cuidado, a saúde e violência contra mulheres e meninas são pontos de pressão para as mulheres e meninas no nosso setor também. Isto é um mandato político, que é este plano de ação de género de Belém. A seguir temos os futuros sustentáveis, que também foi falado na COPA por a sua excelência Michelle Bachelet, e quer pôr o género ao centro da água e saneamento como adaptação. E, por fim, temos a iniciativa operacional, aquela que foi ainda agora apresentada e que presta atenção à grupo mais exposto e vulnerável, ou seja, pensem nesta definição e quadro de resposta como o elo operacional que tem as prioridades de género o resumo de política e o mandato político para a integração nos serviços. Próximo slide, por favor. Ora bem, eu pus estas 3 coisas aqui no último slide e como isto tudo se encaixa, é isto que vamos ver no slide. Portanto, partilham um ponto de partida. As mulheres e meninas carregam uma parcela desproporcional do fardo da água e saneamento, desde a busca por água e cuidado não remunerado até à segurança e saúde menstrual. Mas essas 3 coisas fazem 3 coisas diferentes. Os planos de ação, através do mandato do NFCC, através de planos nacionais de adaptação e financiamento, mas não está especificado como a definição de dá-nos essa definição. Portanto, o Plano de Ação do Género de Belém abre o espaço político e a política SWA e a definição dá-nos ao nosso setor algo para pôr na prática. Portanto, leiam estes documentos, por favor, e depois podem rever o vosso LAPA e o NAPA. Vejam que a liderança de mulheres e raparigas, isso está visível ou se isto é visto como uma questão abrangente e às vezes é esquecida. E depois, mais à frente, no financiamento,
verifiquem que o orçamento de género está a chegar à água e saneamento e não resumido apenas e presumido num portfólio mais amplo de clima. Um último ponto que é fácil de esquecer, isto causa impactos e perdas económicas, mas também perdas que nós não contamos, a saúde, a segurança, tempo e vidas. Isto tem mais peso nas mulheres e meninas, portanto, se continuarmos a olhar para o dinheiro, então perdemos a visibilidade. De volta a ti, José. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Anjani, por esta Perfeito, presentación. muito Y obrigado, vamos, Anjana, por esta vamos, durante este apresentação. taller vamos recopilando E agora, las herramientas, hemos neste visto una workshop, definición, vamos hemos visto un continuar a marco recolher básico de todas as implementación, ideias. estamos viendo Nós herramientas vimos que as contribuyen a definições, integrar género y ah, con esto o vamos a pasar a un enquadramento nuevo de segmento de nuestra saúde e clase de hoy, ferramentas que nos permitem que es integrar, el e com segmento isso vamos uno. Voy a avançar presentarles al compañero del noutro secretariado segmento para o workshop de que hoje. se llama E vou Kevin apresentar Russell. o colega do Kevin es el secretariado que se jefe chama Kevin Russell e é del chefe equipo que coordina nuestras iniciativas a nivel de da país. a equipa que Kevin nos va a estar haciendo una coordena as presentación nossas iniciativas a sobre la nível de iniciativa país e del ele vai fazer secretario de uma Estado apresentação enmarcada en em este relação espíritu a que tenemos hoy, iniciativas de ¿verdad? chefes Que de es Estado, favorecer cómo neste los marcos espírito globales que de estamos innovación a dar seguimento pueden hoje, ou seja, hacernos cumplir favorecer más a nivel nacional y nos pueden os ayudar quadros globais para a la fazer implementación. aqui um Sin escalonamento más, para nível Kevin, nacional, te paso la fazer palabra. zoom e Muchas assistir gracias. com a implementação. E sem mais demora, Kevin, tens a palavra. Thank you so much, Jose, and Muito obrigado, good José, afternoon, e colleagues. bom It's dia, very good to be here boa today. tarde, boa noite. É muito So bom the estar next convosco slide, hoje. please. Vamos para o It's a próximo real slide, pleasure por to speak to favor. you about É um Kevin's prazer falar-vos initiative, sobre as which is a iniciativas do global chefe de leadership Estado, plan for que water and sanitation. é um You may have plano seen this global de logo and liderança para wondered água e why saneamento. is the Talvez tenham SWA visto este logo in a different logotipo, color. porque é que Nothing to worry about. este It's logotipo us da and SWA trust. It's está numa something cor diferente. the Não é government nada implements. preocupante, somos nós, o Governments, governo UK, dos Países UNICEF, Baixos, o Reino Save Unido, Water. Unicef, We've all come together as employees e pool our IRC, todos nos resources juntamos to para turn a ter particular todos os opportunity recursos that is para ter uma emerging. oportunidade So on to the única que next está a slide. emergir. When water and sanitation remain Quando fragmented a água e and saneamento siloed, estão of course, fragmentadas the e em effects are silos known to claros all e of us. feitos, The todos nós effects are that conhecemos, we don't work ou together seja, não trabalhamos em in conjunto an integrated way, and of de course, forma integrada ultimately we fall behind e on our ah, objectives. We do caímos e notice, ficamos para however, trás nos especially nossos when objetivos, mas quando os political chefes de leaders at the Estado, highest level quando os líderes take políticos de an nível interest mais in water alto and têm sanitation and interesse na know its água e value and saneamento e contribute to compreendem o economic seu development, valor, especialmente into em broader relação ao social desenvolvimento development, económico e um then this is a desenvolvimento mais significant lato, change. So the então reason vemos that this alterações statement was significativas. created Portanto, a with all the razão por partners and termos criado estas stakeholders iniciativas de chefes de was Estado, to com todos os pick up parceiros que on mencionei what ainda we'd agora, already seen, é a para continuar movement com of aquilo que já political tínhamos visto, um leaders movimento de taking líderes action on water, políticos taking a action terem on ação climate, sobre a taking água e action in the clima arenas of health and the e environment. nas áreas And de so the Health and saúde e Safety Initiative ambiente. was Portanto, created esta to pool iniciativa our do chefe de Estado resources to foi support criada para countries in reunirmos two os ways. recursos One, para vários to países attack de duas water formas. activities, and the Atividades de other being to advocacia protect the conjuntas ecosystem. e outra I'm not assistência going to go through técnica. all the Eu countries, não but vou falar since de the todos beginning os of this movement países, mas has desde o grown, início there's about 31 countries that cerca de have been 31 países que já estão priority countries connosco, de involved in prioridade e developing envolvidos initiatives com that have been iniciativas de consistent with desenvolvimento que compact têm a forma objectives, de structures, executive orders, instruções the various ways in técnicas. which these documents create Há várias broad formas como common criamos estes incentives to all documentos, of them. mas o que é comum e Because the head central a of state todos é que decided to o make chefe de water Estado decidiu a tornar a key água part of uma their mandate. parte-chave do seu What's also mandato. important to note E o is que também all é the muito countries that importante are é now que todos os involved países que on estão this agora list are aqui a countries negrito where nesta such lista an são initiative países onde exists, estas iniciativas has been designed, existem and e is foram being supported assinadas by the group e of apoiadas coordinating pelo partners. grupo On to the de next slide, parceiros please, coordenadores. Lucia. Próximo slide, por favor. So why Ora does this bem, exist? Well, porque mainly é que because we isto understand that existe? by Principalmente porque creating ao profiles criar um at the highest perfil level, ao we nível can be a mais alto, catalyst, of course, to achieving pode the ser um SDGs. catalisador para And really alcançar os importantly, we ODS need to e raise muito this to the highest importante, level, because temos then de we will levar isto ao impact at nível the mais alto, royal level. presencial, o But primeiro-ministro a nível ultimately, we real, want to etc. Mas no develop final de something that contas will queremos provide desenvolver growth algo and government-led, que something é that will movido create pela scale, procura something that, of course, e will liderado pelo finance governo para both criar public and escala e private, aumentar o financiamento and quer be público above quer systems privado spending, and of course, with e, very significant claro, com o focus on fortalecimento dos equity sistemas e to o ensure enfoque that na the equidade. individual Anjani has been talking about
para assegurar que a Anjani esteve a falar de género, pode aceder a isto e qualquer comunidade que tenha ficado para trás não seja deixada para trás. E isto trabalhamos em 3 áreas. Uma sobre a advocacia, o elemento diplomático, claro, aqui os Estados-membros têm um papel-chave que fazem parte deste grupo, mas há outros países que fazem parte desta iniciativa do chefe de Estado e com coordenação e criamos alianças com diversos países, mas o mais importante é que trabalhamos com países através deste modelo específico que pega um país desde o início de uma ideia até a implementação deste contacto. Isto pode ser muito fácil quando nos preocupamos com os nossos setores, então ficamos em silos facilmente. Vou passar a palavra ao José para algum aconselhamento para ver como é que podemos avançar esta adaptação climática. E depois eu falo a seguir também. Obrigado. Muchas gracias, Kevin. Y entro solamente Muito obrigado, Kevin. E apenas para apresentar estes pontos, estes itens na apresentação sobre as iniciativas do chefe de Estado e depois dou a palavra de volta ao Kevin. Portanto, aquilo que estamos a considerar, e vemos isto cada vez mais aumentar a nível do secretariado, é uma exigência da vossa parte e dos países para ajudarmos e dar aconselhamento sobre como integrar a iniciativa climática dentro destas iniciativas do chefe de Estado, como o Kevin acabou de apresentar. Portanto, vou partilhar 5 pontos a considerar. Em primeiro lugar, temos de ter em conta que estas iniciativas de chefes de Estado, para além de conectar com o Compacto Global para Desenvolvimento Sustentável e o quadro global, também é uma ótima oportunidade para nos ligarmos à iniciativa de Paris e o Acordo de Paris, e utilizando estas iniciativas de chefes de Estado. É a altura certa para trazer estas prioridades em relação à adaptação e mitigação já tomadas e que têm estado a trabalhar. Aqueles que participaram no workshop de ontem também trabalharam nisto, mas estas iniciativas priorizadas a nível nacional também poderão fazer parte destas iniciativas de chefe de Estado. Em segundo lugar, resiliência climática dentro das iniciativas de chefe de Estado devem fazer parte do núcleo do objetivo destas iniciativas. Não é algo a ser considerado paralelo ou periférico. Nós vemos que a resiliência climática tem de estar ao mesmo nível de acesso universal, segurança e equidade. Portanto, nós poderemos não ver a hierarquia, mas tudo ao mesmo nível. Em terceiro lugar, temos de dar atenção especial àqueles indivíduos que têm este problema duplo de, por um lado, terem acesso insuficiente e, adicionalmente, estar em áreas de alta exposição a alterações climáticas e impactos e efeitos. Portanto, nós pedimos estas iniciativas de chefe de Estado para darem prioridade ao alargamento de serviços de água e saneamento para serem resilientes para essas populações mais expostas. O quarto item é que temos de tentar favorecer através destas iniciativas do chefe de Estado, que é uma colaboração que poderá funcionar de forma mais próxima em instituições que estão a trabalhar na água e saneamento e autoridades climáticas. Está um moto famoso na reunião dos ministros do ano passado em Madrid para tentar eliminar os silos para que este trabalho de adaptação climática funcione de forma coordenada. E, por fim, o que nós esperamos destas iniciativas de chefe de Estado é que a resiliência climática, com isto e, claro, com recursos nacionais, para serem bem incluídos com financiamento
para implementar as prioridades estabelecidas através destas iniciativas de Estado. Foram os 5 aspectos ou itens que eu queria partilhar convosco e agora passo a palavra de volta ao Kevin. Muito obrigado, José. Excelente. É uma ótima forma de trazer aqui este debate de forma impactante. Aquilo que eu quero partilhar, colegas, é o que temos visto até agora. E como já mencionei, há vários países aqui com que trabalhamos diretamente para entregar estas iniciativas. E em todas elas há um contínuo que nós vemos, desde aqueles que não mencionam quase nada de adaptação e outros que são aqui a regra de ouro, onde temos um compromisso explícito mencionado e isso é mensurável e, de certa forma, que pode ter um ótimo significado. E não é uma coisa má. Os países desenvolvem, podem começar no número 2 e 3 e ir muito rapidamente para o número 6. Isso faz parte da beleza e do poder das iniciativas do chefe de Estado, porque depois temos o Presidente envolvido, então os silos desaparecem. Então, neste compacto nós temos ministérios mínimos, 9, os Ministérios de Saúde, Financiamento e Planeamento e do Ambiente. São pessoas que nem pensaremos fazer parte disto, como ministros ou volume da aviação no nosso país. Estão todos envolvidos, porque a água é uma questão abrangente e o fornecimento da água e saneamento é abrangente, mas cada vez mais vemos ministros muito envolvidos noutras atividades, como a agricultura, atividades minas, etc. Portanto, isto faz parte de reunir todos, ou seja, qualquer questão que seja avançada e solução que pode ser igualmente elevada. E o objetivo final para nós, em termos daquilo que estamos a tentar fazer, é certificar que todos os países têm um sistema de vigilância de resiliência climática para ter acesso continuado sustentável para todos. Já vamos partilhar estes dados convosco, alguns exemplos de países aqui. Como disse, as coisas podem andar muito depressa, portanto, quando isto chegar a vós, não se admirem que um país que está aqui no número 1 já está no número 5 ou 6, mas isto dá-nos um quadro, quando vemos o desenvolvimento de iniciativas, formas em que podemos apoiar estas atividades de advocacia, para ter a certeza que no início de uma iniciativa do chefe de Estado se torna muito forte rapidamente. Olhando para algumas coisas que são inexistentes, mas aqueles que estão em a fase de esboço neste momento, mas principalmente uma definição que está a começar a emergir. Tem as suas próprias definições sobre a resiliência climática, mas há definições de coisas como economia circular, há um realce em não deixar ninguém para trás, portanto, vão ver que estas coisas são mencionadas sempre, o José também já disse, o papel e o valor de uma definição é muito importante e estamos muito contentes que temos isso. Agora com o último slide, uma das coisas que queria partilhar convosco em todos estes compactos, ao mencionar, algumas não mencionam o clima, outros são muito fortes, já vos mostrei alguns exemplos daqueles que são fortes, mas pegando nos elementos muito fortes de todos os compactos e contactos do clima. Então temos uma declaração mais ou menos como esta, e a declaração é que os chefes de Estado comprometem-se a garantir que os planos nacionais de adaptação às alterações climáticas incorporem infraestruturas e serviços de água, saneamento e higiene resilientes ao clima, a reforçar as instituições de financiamento e os sistemas de governação para aumentar a resiliência e a vulnerabilidade climática aos eventos meteorológicos extremos, à escassez de água e à degradação ambiental, garantindo simultaneamente o acesso sustentável e equitativo para todos. Portanto, da nossa parte, com certeza, para além dos pontos que o José já mencionou, há outro ponto sobre a priorização. É um ponto muito importante que ainda não foi mencionado até agora, mas vamos acrescentar uma definição, mas além disso uma linguagem recomendada para novos compactos para assegurar que cobrem todo o trabalho que estamos a fazer para reunir todos os nossos colegas. Muito obrigado, José, tens a palavra de volta.
Muchas gracias por esta intervención. Muito obrigado, Kevin. Obrigado pela tua intervenção. Também queremos agradecer ao trabalho dos nossos trabalhos que estão a tentar manter-se a par com o nosso ritmo. Temos de reconhecer o seu trabalho espetacular. Vamos para um novo segmento. Este é o segundo dia do workshop e agora vamos abrir um segmento para financiamento. Vamos ter 3 intervenções, de o nosso conselheiro técnico no secretariado, que é Finanças, Sistemas de Responsabilização, e depois temos a sorte de ter um representante da coordenação da adaptação e secretariado, e depois outras contribuições. Portanto, sem mais demora, vamos começar este segmento de financiamento e vamos escutar a apresentação do colega James. Olá, eu sou o coordenador destes sistemas. Ao longo dos próximos 5 minutos eu vou dar-vos os pontos principais e os passos práticos que podemos ter. Portanto, vamos começar com alguma informação. Em 2023, o financiamento total global chegou aos 1,9 trilhões de dólares disso, 65 mil milhões foi para adaptação e apenas 49 mil milhões à água e águas residuais, que é 6% do total. A água é o meio principal através do qual as alterações climáticas afetam as pessoas. Ora bem, o ponto principal aqui é que a segurança, a água e saneamento está elegível em todos os financiamentos, incluindo o financiamento de adaptação e a instituição global. Portanto, a questão não é elegibilidade. Portanto, estão provavelmente a ver como é que acedemos ao financiamento. Há 4 caminhos principais. Em primeiro lugar, planeamento climático. A infraestrutura e a água têm de aparecer no NAP para as propostas serem credíveis. Se isso ainda não existir e estabelecer, é a primeira prioridade. Em segundo lugar, infraestrutura resiliente, fornecimento de água, saneamento e sistemas de drenagem são todos elegíveis quando desenhados de acordo com os padrões. Portanto, o raciocínio muitas vezes já está presente. Em terceiro lugar, o design de projetos multissetorial, portanto, com a gestão, a agricultura, a resiliência, isto fortalece o raciocínio climático e, como disse, a água, a segurança é elegível. Portanto, o colega a falar depois de mim vai falar dos seus financiamentos e vão ver que isto está totalmente aberto nesta proposta. Então, vamos agora para os desafios e os requisitos. Há 4 requisitos a ter em conta. Ser pontual, isto é medido em anos, portanto, envolvimento precoce é essencial. Ora bem, a entidade acreditada, as propostas têm de ser submetidas para uma entidade acreditada. Os Ministérios da Água, infelizmente, raramente se qualificam diretamente. Portanto, identificar um parceiro institucional é um primeiro passo necessário. Sobre o raciocínio de climático, temos de demonstrar os benefícios quantificados da adaptação e cofinanciamento do governo. Isto implica o governo trabalha em muitos ministérios. E aqui o quarto ponto, os ministérios da Água, Clima e Finanças devem estar alinhados. Portanto, a DNN é a porta de acesso ao país e ao GCF. E vale a pena notar que esta proposta de financiamento também fortalece o setor e o posicionamento. Portanto, isto tem muito mais resultados do que qualquer outro financiamento único. Então, vou resumir isto. Primeiro, temos de rever o NDC e NAP para assegurar que isto aparece de forma explícita. Senão, é a primeira conversa a ter com os
representantes de coordenação. Então, temos de falar com financiamentos do GCF e outros fundos que podem dar conselhos para apoio e preparação. Temos de identificar uma entidade acreditada por área no vosso país, as agências da ONU podem dar essa lista e depois peçam apoio para preparação. O GCF já apoiou mais de 874 em todo o mundo e não é necessário ter um projeto previamente aprovado. Antes de encerrar, vou deixar com este recurso. O SWE já publicou um caso de estudo, incluindo um exemplo sobre como um país foi de um plano nacional para o Fundo Verde. Podem utilizar aqui este código QR e podem capturar o link. Obrigado. E agora passo a palavra, volto aos meus colegas para apresentar o próximo orador. Perfecto. Yo creo que Perfeito, perfeito. Ora bem, acho que foi uma apresentação muito prática, com ideias muito claras e também reunir isto tudo. O que vamos fazer agora é focar-nos num dos financiamentos. Temos o GCFM, financiamento e o Fundo de Adaptação. Nós agradecemos a participação do secretariado e vai explicar-nos um pouco como isto funciona. Temos a Estefânia Jiménez Rodrigues, que é perita nas alterações climáticas no Fundo de Adaptação. Portanto, Estefânia, tens a palavra. Portanto, para nos explicar um pouco mais sobre este financiamento de adaptação. Muito obrigado, José. Espero que me consigam ouvir bem. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa porque a minha apresentação está em inglês, mas vou falar em espanhol. Espero que não teremos nenhum curto-circuito. Próximo slide, por favor. Quero partilhar isto convosco. Isto é um resumo sobre o Fundo de Adaptação que foi estabelecido em 2001 e o Protocolo de Kyoto e que começou a operar em 2007 e mais à frente em 2010. Os primeiros 2 projetos foram aprovados para 14 milhões de dólares. Em 2019, o fundo começou oficialmente a servir sob o Acordo de Paris e podemos voltar atrás. Portanto, estava a falar do Acordo de Paris, que iniciou isto, e a transição para servir exclusivamente no Acordo de Paris em 2023. O seu portfólio chegou a 1.000 milhões de dólares e em 2030 vamos fazer todos os esforços para aumentar ainda mais este financiamento. Portanto, qual é a vantagem comparativa deste fundo de adaptação e o que nos torna únicos são os fundos multilaterais. É o único fundo que é 100% dedicado à adaptação. É um fundo que tem sido pioneiro em acesso direto, reserva 50% dos seus fundos para agências nacionais e entidades para acederem aos fundos e, adicionalmente, isto é um subsídio, não tem qualquer outro mecanismo de financiamento tal como empréstimos ou outros serviços. Adicionalmente, tem a adaptação liderada localmente e, adicionalmente, também temos um enfoque na inovação em todos os projetos piloto, iniciativas de prova de conceito com abordagens inovadoras. Portanto, o fundo tem um apetite específico para projetos com maior risco, talvez. E número 6, adicionalmente, nós tentamos que as nossas intervenções sejam sustentáveis ao longo do tempo. E também temos uma abordagem sobre projetos que possam ser escalados, quer sejam dos nossos próprios fundos ou outros,
tais como o GCF. Próximo Pues acá slide, nada por más quiero favor. mencionar, como Ora bem, decía mi quero compañera mencionar neste anterior, slide aqui sobre las entidades acreditadas. o Nosotros colega que también falou trabajamos a anteriormente través em de relação entidades acreditadas. a entidades acreditadas. Y Também también trabalhamos trabajamos con através de autoridades entidades designadas, al igual acreditadas que los otros e fondos. A também la fecha autoridades tenemos designadas, tal como 62 os outros entidades fundos. acreditadas. Até à data, Tenemos temos um total 39 de nacionales, 9 62 multilaterales y entidades 14 acreditadas, multilaterales. Estas multilaterales pueden ser entidades de 39 Nações Unidas nacionais, 9 regionais o e bancos 14 de multilaterais, desarrollo. agências das Mencionar Nações acá Unidas nada ou más bancos de que por fomento. país nosotros permitimos Também 2 gostaria de entidades mencionar, em relação a este nacionales. slide, que por país apenas permitimos 2 entidades nacionais. Y aquí Próximo es slide, por favor. un resumen de Aquilo que cómo vemos está aqui distribuido nuestro é proyecto resumo y sobre nuestros como fondos. o plano de Nosotros tenemos adaptação é incluído 221 no nosso proyectos portfólio. aprobados. Nuestro Nós temos um mayor total porcentaje de portafolio de está ubicado en África, 221 seguido projetos de aprovados. A maior porcentagem la región de fica em África, y después seguida de da Sudamérica, donde tenemos el Ásia Pacífico, 24% em terceiro lugar nuestros a fondos. América Latina e Caribes, Aquí a que são la 24% dos izquierda nossos pueden ver financiamentos. todos los À vossa proyectos esquerda que tenemos podem ver aprobados por uma tabela com ventanas de todos os financiación. Tenemos projetos diferentes que foram ventanas de aprovados financiación que les voy a explicar em janelas de después financiamento. en Temos los fondos. diferentes janelas Y bueno, que vamos tenemos explicar mais à frente. un pipeline que está E depois creciendo temos mucho. na A la Forja fecha já tenemos que está a aumentar. 1.700 Até à data millones de dólares en temos pipeline 1,7 mil activo. milhões Y bueno, de aprobado dólares americanos 1.500 millones de ativos dólares. na Forja Siguiente. e já aprovados 1,5 mil milhões de dólares. Próximo slide, por Acá favor. nada más para comentar que el Aquilo fondo que de podemos ver aqui adaptación neste slide es agnóstico con respecto é al sector, a los sectores. o financiamento de adaptação é Eso quiere agnóstico no que decir toca que a nosotros setores. financiamos cualquier sector, Isto significa que siempre y cuando nós el proyecto financiamos tenga qualquer un tipo de enfoque setor tenga una e, en claro, adaptación al cambio desde que climático o projeto concreta. tenha uma Entonces, intervenção acá pueden ver la na distribución adaptação para sectorial que as alterações nuestro climáticas, que pode ser sendo específico. la Portanto, é uma mayoría distribuição de los proyectos setorial que temos atualmente no nosso multisectoriales. portfólio. Como podem ver, a maior parte dos En el projetos são multissetoriais. Y bueno, esta Próximo es slide, por favor. nuestro resumen Portanto, de las ventanas de financiación. Esta es mi este é slide más resumo importante porque acá das pueden ver diferentes todas janelas de las ventanas de financiamento. financiación. Este é um slide que eu También creio que é pueden mais ver relevante. cuáles Podemos ver ajustes todas as janelas de pueden financiamento hacer a aqui. cada una de estas ventanas Também vemos y el fondo as diferentes máximo entidades por ventana. acreditadas e que janela de Nuestra financiamento ventana podem más ceder. popular E o es máximo solo país, que es la financiado por primera. janela a mais popular é do Pueden único acceder país, todas las que é entidades a acreditadas. primeira linha aqui em cima. Para esta ventana São todas hay as un entidades máximo acreditadas por podem país ter de 40 millones de acesso a esta janela de país único. É um máximo de el país máximo que são por 40 milhões de dólares, que é o teto por país máxima e por projeto. 25 millones de dólares. Nesta janela de país único tem um total de 25 milhões de dólares. Também temos as janelas regionais de financiamento para 2 ou mais países e financiamento máximo é de 30 milhões de dólares americanos. E depois temos janelas mais pequenas, tal como LLA, ou seja, a janela liderada localmente são 5 milhões de dólares. Depois temos inovação, janelas de inovação às pequenas, que apenas entidades nacionais podem ceder, que é 225 milhões, 250 mil dólares por projeto. Também temos outros, e se acharem conveniente, podemos aprofundar mais um pouco. Próximo slide, por favor. E agora, o que eu gostaria de partilhar convosco é que apoio para a formulação de projetos. Temos apoio de subsídios para a formulação de projetos.
têm acesso a estes subsídios já ao submeter as propostas dos projetos, dependendo do tamanho do projeto. Isso é equivalente ao apoio que vão receber para o desenho do projeto e preparação. E também quer dizer que temos 3 fases diferentes para estes projetos, que serão na totalidade e no geral um grande projeto, uma proposta de desenvolvimento, e temos as notas de conceito e as notas de pré-conceito são para os projetos originais e também para os projetos da janela LLA e também a janela de adaptação local. Próximo slide, por favor. E também gostaria de mencionar como é que temos este processo de submissão para as propostas. As entidades acreditadas submetem perante o secretariado o seu projeto. Demoramos 3 semanas para fazer uma revisão técnica e isto demora então 3 semanas para devolver o nosso parecer e talvez com modificações pedidas pelo secretariado, e o ciclo é repetido até a proposta estar pronta para ser submetida à direção executiva ou ao comitê de orientação, que se reúne 2 vezes por ano para aprovação. Nós recebemos propostas ao longo de todo o ano. Isto é uma base contínua, não há nenhuma chamada para uma proposta ou janela. Podem submeter isto sempre que quiserem. Stefania, podes começar a concluir. Muito obrigada. Sim, isto é o meu último slide para dar aqui um exemplo de um projeto que nós temos em termos de gestão de água. Isto é na República Dominicana, que monta mais ou menos 10 milhões de dólares e o período de implementação foi de 2019 até 2024. São um dos pontos altos aqui e alcances do projeto, que o projeto alcançou. Por exemplo, sistemas de água potável, foram 7 no total e 2 foram melhorados e renovados. E também estabeleceram 7 associações rurais comunitárias para a água e com vários milhares de beneficiários no país que foram identificados. Com isso, paro por aqui a minha apresentação e, claro, estou disposta e disponível para quaisquer perguntas. Muito obrigado, Stefania. Queremos agradecer a presença do secretariado e também, de forma bilingue, apresentar os slides. Acho que é uma apresentação muito útil e, claro, vamos partilhar os slides com todos os participantes. Como estava a dizer, nós estamos um pouquinho atrasados e gostaria de pedir ao colega da ICID, Martin Crespo, se gostaria de acrescentar alguma coisa, se sim, muito rapidamente. Sim, 1 minuto apenas que eu preciso para agradecer. Uma abordagem espetacular este seminário e o workshop. Eu estou a fazer esta intervenção da Agência Espanhola para a Cooperação Internacional. É um terceiro país que é doadora. No Fundo de Adaptação temos um interesse especial nas origens, desde a origem, desde que foi fundado, para facilitar o acesso para todos, porque, como os colegas anteriores disseram, ainda uma lacuna significativa em termos de financiamento para a adaptação às alterações climáticas, e sim, isto é uma prioridade na nossa agência, não era preciso dizer, mas e também é uma prioridade para além de mitigação e representa, em termos de alterações climáticas, ainda há muita lacuna. Portanto, eu recomendo vivamente que aprofundem no site para o Fundo de Adaptação, que é extraordinário. Encontram toda a informação nos vossos países já aprovada e projetos aprovados, mas também muita informação em termos de gestão de conhecimento para terem acesso a outra informação que vos poderá fazer pensar dos projetos. Por exemplo,
agências para outros projetos que já foram apresentados para o Fundo de Adaptação e a nossa agência também. Portanto, não pensem que é apenas um caminho, porque se calhar podem ter a informação ali e é algo que pode ser complementar naquilo que o vosso país está a apresentar ou submeter com informação adicional que poderá ser complementar e também vos pode dar pontos adicionais. Muito obrigado, Maite, por estar connosco hoje e também por partilhar as boas notícias. As boas notícias é que a Maite convidou-nos a aprofundar o site do Fundo de Adaptação, que é o exercício de hoje. Portanto, terminamos a apresentação, ainda temos mais duas e depois avançaremos para o exercício de 15, 20 minutos para tomar parte neste exercício. Vamos explicar como vamos para a próxima fase. Este é o último segmento antes do exercício prático. E aquilo que nós temos aqui são duas apresentações e aspectos práticos sobre como nós estamos a utilizar o financiamento climático. Vamos escutar primeiro ARICLIMA, que é um programa regional que começou já em 2014 com o componente principal de financiamento climático para implementar as prioridades estabelecidas a nível nacional. Foi o que fizemos ontem, mais de uma hora. Maria Teresa Meléndez Ortega, que representa o Secretariado Executivo da Comissão da América Central de Desenvolvimento Ambiental SICAM. Muito obrigado a todos. É mesmo uma honra estar aqui convosco, representando o Secretariado Executivo da Comissão da América Central para SICA, ou seja, o desenvolvimento ambiental. Em vez de apresentar o projeto, vou partilhar algumas reflexões que são significativas em relação à experiência regional e o desenvolvimento através deste projeto, através da segurança da água e a priorização do acesso à água, que foi implementado com o Programa de Cooperação Espanhol. Próximo slide, por favor. Ora bem, um pouco sobre o contexto regional. Nós sabemos que na República Dominicana, que a região SICA é uma das mais vulneráveis em todo o mundo e mais vulnerável aos efeitos das alterações climáticas. Embora tenhamos muita riqueza hídrica, nós estamos sempre perante desafios cada vez maiores, que são as secas, inundações e os sistemas, ecossistemas e produtivos. É fundamental compreender que falar da segurança da água neste contexto é mais do que falar de um tema ambiental. Portanto, é chave assegurar a resiliência climática para ter segurança alimentar, saúde pública e produtividade económica e a lidar com a segurança da água de forma holística. Ora bem, este é o cenário e a situação. A nossa resposta regional foi desenvolver uma iniciativa regional que, como já foi mencionado, foi lançada na COP em 2020 em relação às alterações climáticas. O objetivo desta iniciativa foi de procura de fortalecer as capacidades estratégicas sobre a segurança hídrica em 8 áreas pela Costa Rica, Nicarágua e a República Dominicana, que fazem parte da Comissão da América Central sobre o Ambiente e Desenvolvimento. O projeto, então, procurou ter um âmbito regional impactando nestes países da região SICA, com estas bacias e regiões priorizadas. Como podem ver aqui no mapa, fizemos um diagnóstico e fizemos análise que era nos aspectos socioeconómicos e ambientais para identificar as bacias de águas, a vulnerabilidade climática e analisar os desafios em questões de governança hídrica. O segundo aspecto foi a evidência económica para adaptações, que foi feito através da análise
de custo de ações em comparação com as ações no estudo do Parecer. Isto foi um elemento inovador que vamos aprofundar no próximo slide. E, por fim, o que nós fizemos foi fazer planos de investimento para a segurança hídrica e investimento em água e perfis de investimento para os projetos, para ter um roteiro para identificar problemas e potenciais soluções com potencial para financiamento. Como mencionei, o elemento inovador foi precisamente incluir a análise BASI e depois começamos a identificar os problemas. Muitas vezes já não havia evidência suficiente ou prova económica para justificar ou argumentar em termos de investimentos necessários. A análise demonstrou que os custos sociais e ambientais de inação foi mais alto do que o investimento que esses territórios precisam. Portanto, foi importante questionar-nos a nós próprios em termos de tomada de decisão, ou seja, quanto custa para não investir. E isso foi a nossa principal lição aprendida a nível de territórios de bacias de água. Da mesma forma, de acordo com este processo, conseguimos identificar investimentos de prioridade com o objetivo de fortalecer a resiliência climática nos territórios. Entre as ações identificadas nos planos de investimento, houve o restauro de ecossistemas e florestas e também tratamento de águas residuais, soluções baseadas na água, adaptação climática e segurança hídrica, governança da água, fortalecimento institucional e também comitês de bacias de água e também o fortalecimento de infraestrutura e armazenamento de água. Isto é materializado através de investimentos específicos que, por seu turno, vão fortalecer os esquemas das comunidades de água. E, por fim, quero realçar que a nossa experiência e perícia deixa uma evidência robusta e técnica, a análise económica e planos de investimento a nível regional. Mais à frente, o colega da República Dominicana, como diretor de água de segurança hídrica, vai ser mais específico sobre a experiência específica do projeto do Rianissa, onde o projeto fez parte da intervenção da República Dominicana. É importante ter esta abordagem porque isto foi baseado em evidência científica e análise económica e também cooperação regional, porque permitiu-nos procurar soluções partilhadas e espaços a nível regional, como objetivo de ter um resultado sustentável. Muito obrigado por esta apresentação e, claro, muito interessante ver o financiamento climático e também estabeleceu, vamos ver, a Rosa Almonta, que é diretora para a água no secretariado de solo e água no Ministério de Recursos Naturais da República Dominicana e tem alguns slides que nos vão ajudar a refletir sobre as experiências aprendidas e práticas sobre a adaptação na República Dominicana. Bom dia daqui, é um prazer estar aqui. Como a Maite mencionou, participamos na ADAC Lima com a cooperação da ICID e o apoio da equipa CCM. Para nós isto tem sido um prazer poder participar e estar envolvido neste projeto porque ajudou-nos a compreender e conhecer a situação que tínhamos numa das bacias de água de mais alta utilização e estratégica para a República Dominicana. Então, a República Dominicana, este trabalho trabalhou na bacia de água do Rio Anizal, tem uma extensão territorial de cerca de 1.039 quilómetros quadrados que tem 100% do seu fluxo e abastece 40
20% da água potável da capital e uma população que tem cerca de 5 milhões de pessoas e em cerca de 14 mil hectares em Paravia e São Cristóvão. E também é de realçar que também fornece a província de São Cristóvão e Paravia com hidroelétricas que alcançam capacidade instalada de 155 megawatts por ano e também serve uma população diretamente de 121 mil habitantes. É um território que especificamente que é uma área protegida de 42% desta bacia e foi escolhida pela sua relevância. Portanto, este projeto foi extremamente importante porque ajudou-nos a ter um diagnóstico de tudo que tem a ver com o rio Nissau. E uma coisa importante a realçar que foi um diagnóstico participativo, não foi feito no gabinete. Isto foi feito no território, vimos as necessidades da população e para fortalecer as ações governamentais e para empoderar as partes interessadas e mostrar-lhes qual era o problema. Em relação à análise e a linha base para o custo da inação, foi muito importante porque a partir daí conseguimos identificar projetos viáveis e projetos que já foram considerados. O Ministério do Ambiente especificamente procurava adaptação para as alterações climáticas. Mais recentemente, no dia 22 de maio, declarou uma resolução de emergência ambiental em relação à bacia de água, em relação ao Rio Nísio, onde fizemos a investigação em relação a projetos quer montante, quer ajustante para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Isto tem uma situação específica, ou seja, quase o tempo todo em relação às águas pluviais está sob o efeito de cheias, portanto, através do Ministro do Ambiente, procurávamos a regulamentação e o estado destas áreas, onde podemos adaptar e conseguirmos ter este fluxo do rio canalizado. Tem uma extensão de 1,2 mil metros, ou seja, a população terá de ser deslocada e vulnerável devido a este planeamento. Portanto, é óbvio que na República Dominicana, nos países mais afetados pelas alterações climáticas, muito recentemente tivemos muita pluviosidade e situações de emergência nesta área. Outra característica aqui é que, devido à interposição, isto é afetado pela extração ilegal de materiais. Temos visto que estas atividades ilegais promovem as inundações e também a possibilidade dos rios transbordarem mais facilmente. Conseguimos identificar todos os problemas e há 4 projetos atualmente que estão a ser implementados a partir do projeto Aroquimã e graças ao apoio de ICER conseguimos envolver todas as partes interessadas e as comunidades e foram incluídas formalmente. O diagnóstico tinha sido feito através de sistemas digitais de informações. Estávamos a cobrir todas as informações, mas este projeto foi decidido fazer isto juntamente com os indivíduos a viver no território. Portanto, isto foi uma experiência do mais alto nível que tivemos em termos de alteração climática e foi uma coisa que fizemos em termos de uma avaliação do risco e vulnerabilidade ambiental e com este hub regional e recursos de água também conseguimos reforçar o diagnóstico que já tínhamos e observar a situação no território em termos de alterações climáticas em torno da bacia de água. Muito obrigada. Eu tentei ser realmente breve. Agradecemos
ayuda a aterrizar Isto un poco y ver é uma actividades apresentação muito concretas, ¿verdad? importante A través de la financiación e climática. gostaríamos Te agradezco mucho que nos de ver hayas estas ese atividades segmento. específicas Nada através más, do financiamento toda la Rosa climático. Monte y Agradecemos María Teresa, por ter muchísimas contribuído gracias. para este segmento a Vamos Rosa a pasar Monte ahora a e la Maria parte del Teresa. taller en la que ustedes van a estar trabajando. E agora o Maite segmento nos onde hizo ya un estarão a pequeño trabalhar e a briefing de cómo Maite es interesante já si nos sumergimos un poco en la página fez aqui del o Fondo de Agua, ya pedido. que estamos trabajando Uma coisa muito con el Fondo de importante Adaptación. é se Vemos olharmos cómo nos para o Fundo de Adaptação e que estamos a trabalhar la com o siguiente. Fundo de Adaptação. Aquí les vamos a estar haciendo Se un virmos recuerdo de os las próximos ponencias que slides, participaron el día de ayer. vamos Darles estar aqui a un liderar vínculo este para e que igualmente accedan para os que participaram ontem. Vamos partilhar uma ligação y yo les voy a anticipar un poco lo que va a para pasar allí. poderem Entonces, aceder a este ustedes van a questionário ver un mini permiso e que vou llevará a partilhar o que esta poderão fazer web aqui. del Fondo de Adaptación Ao clicar aqui neste directamente link, a esta parte en la que están listados los vão países para o que site tienen do Fundo propuestas, de ¿verdad? Adaptação Somos conscientes que a lo mejor alguna e lista vão ver uma se lista encuentra com desde un propostas país que no atuais se encuentra e entre tenham em listados, conta y si que, fuera el se caso, calhar, les estamos estão a proporcionando ligar-se a nós de um también país que não el esteja nessa vínculo lista. al Se for esse o Fondo de caso, Adaptación. nós El também siguiente paso, una partilhamos vez que hayan esta encontrado su ligação país en el listado, será, aquí les ponemos el ejemplo de para o Nicaragua, que vean qué Fundo proyectos están financiados Climático. actualmente Isto é en um el exemplo país, ¿verdad? da Ese era un Nicarágua para zoom verem quais são os de parte de projetos que estão a Nicaragua, ser dos financiados proyectos atualmente aprobados. no país. Uno habla de Isto é o reducción de Zoom para a riesgos y Nicarágua. vulnerabilidad Há dois projetos aprovados. Um tem a ver com a redução de riscos e vulnerabilidade ya estamos en recursos e hídricos. El otro parece que no numa quiere das bacias de decirnos si água. está conectado. Si ustedes hacen clic en este de reducción de E riesgos, outra, envían não sabia que estava al siguiente conectada à resiliência climática e o modo de vida. guían para ese E ao mismo clicar aqui, vão ver proyecto no próximo cuáles serían slide, las componentes. Y este es un verão para o ejercicio mesmo que se les projeto estoy pidiendo que hagan. quais poderão ser os Que vayan a su componentes. país, vean E qué é este o proyectos exercício están que pedimos que aprobados façam y si para ya verem no uno de vosso ellos país e ver está os relacionado con agua, vamos a ver más, países vayan a sus aprovados. componentes E y se vean houver los algum que componentes, esteja claramente investiguen, relacionado com vayan água a e quiserem saber mais, podem ir aos componentes e dentro do componente a ver si encuentran para ver quais os siguiente, componentes por que poderão favor. estar relacionados El com cuestionario les água, llevará de paso saneamento. a Se una encontrarem alguns, pantalla claro, en el que tenemos un o link questionário vai que os levar-vos llevará a ao otra passo parte de la 4, onde página terão web del uma Fondo de ligação Adaptación, que es la a ventana de reenviar-vos para outra readiness. área do Esta ventana de site readiness, como para o nos Fundo de ha explicado, Adaptação, tiene que é a los janela de programas que están prontidão. aprobados y Como ven já los foi países explicado, que se tem están uma série de beneficiando. subsídios Tenemos que aprovados e, vean como allí podem qué ver, país se os está países beneficiando de beneficiários alguna de estas atualmente. ventanas de Portanto, procurem readiness aí se o y vosso así país se podrá está a receber comparar. algum Así benefício que este es el destas ejercicio. Salten los janelas cuestionarios. de prontidão. Isto relacionado à água. Son cuestionarios Agora bilingües. tem os questionários no próximo slide. Agradecer en Vão español ver que porque são questionários aquí bilíngues, les invitamos a disponíveis que em empiecen a trabajar con espanhol e él português durante los também. próximos 15 minutos. E convidamos a começar a trabalhar com isto nos Por próximos supuesto, 15 si tienen cualquier minutos. pregunta, Muito obrigado. escribir en E el claro, chat, se que tiverem trataré de perguntas, responder então lo sintam-se à antes vontade posible que pueda. para escrever Sigan no accediendo al chat, formulario y no verán bate-papo, el para hipervínculo podermos que responder. les Se llevará acederem ao a formulário, la vão página encontrar a web ligação del que Fondo de vos vai Adaptación, reenviar para o localizan site. su país y empiezan Para a o Fundo investigar de Adaptação, cuáles son podem los localizar o proyectos país aprobados e começar a y cuáles son sus investigar em componentes. relação aos Pueden projetos contestar las aprovados preguntas, e quais são os hacer questionario. componentes para poderem responder as perguntas no nosso questionário. Muito obrigado. Les iremos recordando el tiempo que les queda disponible. Todavía tienen Claro que lembramos a todos o tempo 10 que minutos ainda resta. disponibles. Obrigado. 12, 13 minutos. Portanto, um pouco mais de 10 minutos ainda disponíveis. 12, 13 minutos. Portanto, podem continuar a trabalhar. Recuerden que nos pueden escribir. Se tiverem qualquer dificuldade, lembrem-se que podem escrever-nos. Según vayan trabajando, evidentemente están todavía entrando en la página web, localizando sus países, les vamos a ir mostrando Ora bem, los estão a trabalhar, resultados se calhar já en estão vivo y en entrando no directo, site, según a identificar, vayan localizar realizando os este países trabajo. e vamos mostrar os resultados ao vivo. Tenemos tiempo todavía, tenemos À más medida de que 12 submetem as minutos, vossas 13 respostas, minutos ainda que temos podemos utilizar tempo, temos para um pouco mais de 12, 13 navegar minutos
E podemos utilizar isto para navegar o site e tentar identificar os componentes nos vossos projetos do vosso país. Algunos de ustedes son rápidos. Empezamos a recibir ya respuestas después de haber Ora bem, consultado alguns já estão sus respectivos países. a ir rapidamente. Já começamos a receber as respostas. Esta é a informação que encontraram dos países respectivos no site. Nós estamos cientes que vos estamos a pedir para fazer um exercício muito rapidamente. Claro, é algo que podem repetir com muito mais tempo. Nós simplesmente queremos convidar-vos a ter a fazer aqui um primeiro conhecimento para se familiarizarem com o site e tanto quanto possível nos próximos minutos. Muito obrigado. Tenemos tiempo todavía, tenemos 10 minutos para que vayan trabajando. Temos ainda 10 minutos para continuarem a trabalhar, para observar os projetos nos países, identificar componentes, fazer uma primeira avaliação em relação a até que ponto acham que a água e saneamento integrada em propostas aprovadas, incluindo a janela de prontidão. Estamos recibiendo más respuestas. Por parte de ustedes tenemos ya 8 respuestas, 8 personas que han completado el... Vamos a receber mais respostas, as vossas. Já recebemos 8 respostas que terminaram o questionário, mas não se apressem. Ainda temos 8 ou 9 minutos mais para poderem continuar a aprofundar as notas de conceito ou propostas aprovadas. Portanto, neste momento, temos muito envolvimento dos governos, sociedade civil, investigação, apoio externo, agências, temos uma representação muito variada e envolvimento. Uma das últimas perguntas dentro do questionário tem a ver com tentar conectar isto com aquilo que vimos ontem. Aqueles que participaram no workshop, a atividade foi de tentar prioridades nacionais para prioridades estabelecidas para os planos nacionais de adaptação. E hoje gostaríamos de ter esta triangulação para ver se conseguem ver essas prioridades identificadas ontem já a nível dos planos nacionais de adaptação e que foram, de facto, beneficiados dos fundos de climática em relação à sua implementação. Portanto, nós vemos que identificaram algumas, temos mais de 50% que têm localizado propostas que são de facto financiadas e estão relacionadas com
serviços de água e saneamento. Mais de 50%, de facto, 56% agora. E 12% incluindo água e saneamento de forma parcial. Também vemos exemplos concretos que estão a partilhar rios, a irrigação, tecnologia de irrigação, rios e a gestão de bacias de água. E a pergunta opcional que nós vemos aqui, que a Lucia está a mostrar, a última pergunta em relação ao alinhamento entre prioridades nacionais que vimos ontem e aquilo que está de facto a ser financiamento, vemos que valorizam isto a 58%, que há esta correlação entre prioridades e os planos nacionais de adaptação, ou os contributos nacionais que estão a ser correlacionados com essas propostas que vêm. E em relação aos fundos climáticos. Ainda tem um pouco mais de 5 minutos para poderem continuar a fazer a investigação e depois localizar as propostas que receberam ou estão a receber financiamento. Então podemos avançar para o passo 4, que é a janela de prontidão, para ver se os vossos países estão a beneficiar dos componentes. Nós temos um grande número de países, a Bolívia, México, Costa Rica, Guatemala e também envolvimento de Moçambique, o Panamá, a República Dominicana. Bem, seja como for, nós vemos que na grande maioria temos agências governamentais no workshop de hoje, mas também temos parceiros de agências de apoio externas, sociedade civil, organizações, autoridades regulatórias, portanto, muita representação e diversificada, na maioria, governos, participação governamental. Quer seja governos nacionais ou locais. Vemos aumento no número de respostas recebidas. Temos 21 que já conseguiram terminar o questionário, 22 agora. Ainda temos mais 3 ou 4 minutos. Ora bem, é muito interessante ver as perguntas que nós já temos feito. Por exemplo, a pergunta número 2, quase 60% das respostas, e nós vemos que há propostas com financiamento aprovado, com uma ligação direta à água e saneamento. Isto é, de facto, uma boa notícia. Ora bem, continuamos a receber mais respostas. E temos 54% de respostas que, em relação às propostas aprovadas em termos de prontidão. E vemos que esses países que têm propostas de prontidão também vêm em correlação com água e saneamento, que é muito importante. E agora, mais uns minutinhos para poderem continuar a trabalhar. Tenemos 2 minutos más para que acaben de
bucear, Ora como bem, decía mais antes, 2 por la minutos página para web, poderem las terminar. propuestas tengan oportunidad de Podem ver continuar a las aprofundar o propuestas site e ver as propostas aprobadas e o incluso oportunidades para se reconocidas por familiarizarem los países. com todas as propostas aprovadas ou Aquellos que han propostas em completado curso nos el vossos cuestionario respectivos países. para E aqueles que já el foro de completaram o adaptación questionário, pueden, si quieren, echar un vistazo ah, rápido e a para o su fundo de buzón, adaptação, podem, querendo, dar porque uma vista de aquí olhos estaba rapidamente también ao fundo verde. A ligação, a hiperligação, também estava no questionário, logo no início, no passo 1. tenemos hasta el momento 29 respuestas. Já recebemos 29 respostas Representación muy variada de la región. de uma representação muito variada da região. Vamos repasando nestes últimos minutos la pregunta 2. Ora bem, esta é a pergunta número 2. Propuestas de financiación A aprobadas. pergunta 2 era questionar sobre propostas de financiamento aprovadas e se conseguiam ver correlação com água e saneamento. E na maioria estão a avaliar isto como um sim. 58% das respostas declaram que estas propostas de financiamento aprovadas têm componente da água e saneamento. Próxima pergunta tem a ver com propostas aprovadas de prontidão. Podes baixar um pouquinho, Ana Lucia? Pergunta 3, onde nós perguntávamos sobre propostas de prontidão aprovadas, com 55% com enfoque claro sobre serviços de água e saneamento. Para a pergunta 4, nós pedíamos exemplos específicos, onde temos um repositório dessas propostas ou componentes que conseguiram encontrar e se havia uma correlação entre a água, a nossa vida, a tocar com 23 comunidades da nação Wixárika e depois a UE, PAPS, a planta de saneamento e vias de saneamento e também tratamento. E depois o subsídio de assistência técnica para o SP Género do Instituto Mexicano de Tecnologia da Água e depois Hata Tukari, Água, a Nossa Vida, para a resiliência climática nos ecossistemas costeiros para o Centro-Pacífico do Panamá. E assim, Lucia, antes de passar a palavra, vamos ver a última pergunta. Isto foi a pergunta opcional que temos aqui. E é uma coisa boa ver, 60% das respostas veem a correlação entre prioridades de adaptação nacionais que vimos ontem e financiamento climático que vemos hoje. Sem mais demoras, Anjani Kapoor, a nossa chefe de política, espera concluir estes 2 dias de trabalho. Muito obrigada, José. Ao chegarmos ao final dos nossos 2 dias, eu vou deixar-vos com os principais pontos. Ontem nós já vimos o quadro global e vimos que a água e saneamento como setor tem o seu próprio lugar, com um objetivo dedicado da adaptação e desde a COP30 o ano passado, indicadores para medir o progresso. Hoje teve a ver com pôr isso na prática. Nós temos uma definição comum de serviços comuns de adaptação à água e porque é que a liderança de género tem de estar no centro também, como esta iniciativa também pode levar isto através de governos, porque a política integrada e financiamento sustentável precisam de política a nível mais alto. Em relação ao financiamento, vimos o panorama, os passos práticos, entramos no fundo de adaptação
Isso, disse-nos que a adaptação é uma prioridade-chave para a agência e é fulcral para o apoio. Portanto, o nosso setor é elegível na maior parte dos fundos, mas mesmo assim recebe muito pouco, cerca de 2,6% do financiamento climático em 2023. Portanto, a luta não tem a ver com elegibilidade, é a capacidade e o apoio para construir isto. É real e está disponível, como vimos, e também vimos como isto funciona na prática, através do projeto Arolima e Energia SICAM e a experiência da República Dominicana. Portanto, eu deixo-vos com um pedido simples. Na próxima semana, façam apenas um passo, abram o Plano Nacional de Adaptação em relação à contribuição, vejam qual é a autoridade designada para o clima. Muitas propostas fortes começam exatamente por aí. Agradeço a todos os oradores hoje e a todos vós por se juntarem a nós. Portanto, peguem nisto no SWA e continuem com este trabalho. Muito obrigada. Obrigada.